Na hora de fazer aquele Power Ranking, você sabe, né? Começo de mês, nós sempre elegemos o G4 e o Z4 do mês. Aqui o mês em questão é o mês de junho. Pô, CJ, mas foram só 12 dias úteis de futebol no mês de junho. Sim, senhoras e senhores, tivemos até o dia 12 de junho, o dia do seu e da sua namorada, para poder falar de bola. Em julho, faremos uma observação também quase que quinzenal, porque o futebol volta dia 12 e teremos aí 18 dias para análise. Tem como colocar na tela aí, meu querido produtor? Por gentileza, estamos assim, ó, nós já fizemos o Power Rank de fevereiro, de março, de abril. Para você que está na tela, você está vendo tudo, mas eu vou repetir o último, que foi de maio, para você que está no rádio. Em primeiro lugar ficou o Cruzeiro, em segundo lugar ficou o Palmeiras, em terceiro lugar ficou o Flamengo, em quarto lugar ficou o Mirassol. Esse foi o G4 do mês de maio. O Z4 do mês de maio foi com Vitória, em 17º, 18º, o Juventude, Sport foi o 19º e o Santos ficou em 20º, os 4 piores do mês de maio. E agora, começamos então com o Z4 do mês de junho, amigos. Então, são pouquíssimos jogos. Tem time que jogou uma vez tem em time junho. Que jogou um, uma tem vez. time que jogou 2. O time que eu tenho mais convicção de colocar nesse Z4 aí é o Fortaleza, que tem 2 derrotas em julho. É o único time que tem 2 derrotas em julho. Inclusive perdeu pro Santos, que foi o último. Perdeu pro Santos em casa e perdeu o Flamengo de 5-0. É o time que eu tenho mais convicção. Para mim é disparado aí o 20º. Os outros clubes tem um que jogou uma vez e perdeu uma. O Inter também perdeu as duas. Tem time que perdeu... Não, o Inter nem jogou 2. O Inter jogou com o Atlético. O Inter tem 2 jogos. Verdade, o Inter também perdeu o Fluminense. Perdeu as duas. Também tem que entrar aí. Então, 20º, colocamos o Fortaleza em 20º, pode colocar aí, produtor. Fechamos o 19º com o Internacional, com 2 derrotas no mês de junho. O Juventude só jogou uma e perdeu. Mas a Juventude vem numa fase bem ruim também. A Juventude tem que estar aí nesse Z4. Perdeu pro Grêmio em casa. E eu colocaria o Sport Recife também. Que perdeu pro Mirassol. E que é o lanterna do Brasileirão. Então, podemos fechar aí, então, com Juventude. Aliás, pode ser o Sport. Eu colocaria Juventude e Sport. Juventude em 18º? Isso. E Sport em 17º. Fechamos o Z4. Fechado? O Z4 aí. Agora um G4 também de só teve junho. Um jogo. Mas é porque é momento também, né? A sequência de março, de maio e tal, ainda vai contar aí. E não consegue nenhuma vitória no Campeonato Brasileiro exatamente. todo. Não conseguiu nenhuma vitória no Brasileirão, o Sport. Trocou de treinador, tudo isso vai pesando. Como é que nós vamos ficar nesse G4 aí? Fala pra mim. Eu manteria o Cruzeiro na liderança e inverteria as posições de Flamengo e Palmeiras. Mas pensando em junho, o Cruzeiro ganhou um jogo, que foi uma boa vitória em cima do Palmeiras. Em cima do e Palmeiras. empatou contra o Vitória fora de casa. Perfeito. Mas no jogo... não teve jogo, né? Num jogo completamente atípico. Sim, né? mas nós temos que considerar. Uma pergunta. Somos só 2 jogos, na nossa análise tem que ser em cima de 2 jogos. A análise é em cima do Campeonato Brasileiro? A análise é em cima do mês, gente. Então, no mês... Então, deixa eu falar com você. No mês, o Mundial de Clubes, o Palmeiras jogou, o Fluminense jogou, o Botafogo jogou. Em segundo. Né? Mas aí vocês vão manter o Mundial, então? Vocês vão colocar o Mundial mas na pesa, história? pô. Claro, Pô. Então vai mudar tudo. Mas vai. aí é praticamente os 4 do Mundial. Então, porque, olha só, por isso que eu fiz a pergunta. Nós estamos analisando brasileiro, Não, Copa é o do mês, Brasil, ou é o mês? Porque se foi o mês, os caras jogaram no mês. Fluminense tem que estar em primeiro, Palmeiras em segundo. Mas o Flamengo fez um ótimo Mundial e o Botafogo também fez um ótimo Então Mundial. você coloca Fluminense, Palmeiras, Botafogo e Flamengo. Porque se a gente pegar o brasileiro, quem tem 2 vitórias é o Galo. Tem 2 vitórias em junho. O Galo tem 2 vitórias Pois em junho. mas jogou menos que esses times aí, né? Jogou menos. Sim, Não, e o assim, aproveitamento gente, 100%, mas assim, o nível de enfrentamento não se não compara é, desses exato. clubes. Não é só o ranking do mês, não, tá, gente? A gente também leva em consideração o histórico do mês anterior também. Vai subindo, é o ranking. É como se fosse meio que uma pontuação que a gente vai subindo também. O mês Senão anterior- você- Eu só vejo o mês. É do mês. É do mês também. também. Eu tô falando por mim, não falo pelos outros. Eu só vejo o A mês. minha análise vai também de encontro ao que aconteceu principalmente no mês anterior. No meu tá? nada. Não, No meu nada. então tem que existe ser uma- maio/junho. Não, é só É só o mês de velho. junho, Só gente. mês, Do capitão. dia 1 ao dia 30. 30 de junho. O que nós tivemos Não, de jogos? Então coloca aí, gente, o Botafogo e Botafogo e Flamengo. e o Flamengo. Tem que ser os caras que estavam lá no Mundial. E o Flamengo pode ser o último dentro dos 4, porque era o que a gente mais acreditava. O meu é o Botafogo e o Atlético. Então, É o Flamengo, desculpa, e o Atlético. O Botafogo não entraria, não. Então, o seu é Fluminense, Palmeiras, Flamengo e Atlético. É isso? Isso. O seu é Fluminense, Palmeiras, Flamengo e Atlético. Mas aí, O assim, meu é Fluminense, Palmeiras, Botafogo e Flamengo. E o seu?
O meu é Fluminense, Palmeiras, né, pela classificação, Flamengo e Botafogo. Ah, então É porque invertiu. a vitória do Botafogo em cima do PSG não tem como descartar. É, por isso que eu Tem coloquei um em terceiro. peso gigantesco, não tem como não colocar o Botafogo aí na minha análise, pô. não. Foi bem. Liderou E aí, o grupo. Cabidão? Você que vai decidir, Cabido. Não, eu tô com Mirandinha. Botafogo e Flamengo Botafogo, ou Flamengo e O técnico do Botafogo? Botafogo foi demitido esse mês, gente. Me Mas ajuda não aí. faz Mas sentido. aí o erro pra foi mim. do Textor, né? Pra mim não Aí faz o sentido. erro foi do Textor, Ele não ser do... demitido não quer dizer que o Botafogo foi Gente, mal. o Botafogo ganhou do melhor time do mundo 20 dias depois dele ter conquistado a Champions É League. isso, é isso. É isso aí. Então, Botafogo e Flamengo? Fechamos aí, ó. Fluminense, Palmeiras, Botafogo e Flamengo, o G4 de junho e o Z4 de Esporte e Juventude, Inter e Fortaleza. Só pra constar que Mas eu você não me concorda com conformo. a demissão do treinador do Botafogo? Não. Ah. Mas ele foi demitido. Mas o que tem? Não, ele foi demitido, então justifica que o Botafogo não merece estar ali. Ô, gente, o Botafogo perdeu na prorrogação Não, sim. pro Palmeiras, Não, cara. Você concorda com a demissão do treinador? não. A eliminação do Botafogo foi numa prorrogação. Não, pro o Botafogo Palmeiras. jogou bem. O Botafogo jogou bem, gente, o Mundial. Pô, time extremamente nivelado. E a rigor empatou. Quem? Palmeiras e Botafogo, a rigor empatou. Ah, é verdade. O único time 100% do mês vocês não colocaram no G4. Só isso que eu queria dizer.